Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast dos Experts, podcast da Escola Bootcamp de Negócios. Eu não vou dizer que é o de maior audiência, porque o meu irmão Ozawa está batendo todos os recordes, mas ele sabe que a gente está no encalço dele. Ozawa, beijão para você, mas estamos aí perto de você, hein? Vamos chegar lá. E estou aqui com meu irmão Zé Roberto para fazer as devidas apresentações da nossa ilustre convidada. Por favor, Zé. Sensacional vai ser esse podcast dos Experts hoje. A gente só traz aqui no programa Experts. Por isso nós somos os Experts, tá certo? Treinadora, consultora, apresentadora de podcast, cara de pau pra caramba, em todo lugar que eu vou encontro ela. Palestrante. Palestra no CT, no congresso do CT, na revista Segurança Eletrônica, fantástica. Bom, deixa ela se apresentar. Faz você a sua própria apresentação, dona Karina. Gente, primeiro que eu tô falando, nossa, coisa organizada, né? Que coisa organizada. A gente vem aqui, tô despreparada, a gente vem sem pauta, mas estou entre amigos, né? Então essa é a parte mais gostosa. Daqui, Karina Pólido, conhecida aí como a vendedora mais cara de pau do Brasil. E vocês também estão no meu time dos caras de pau, né? Porque os experts são caras de pau também. Cara de pau tem uma defesa, né? O que é ser cara de pau? Aprenda a entrar num lugar que você não foi convidado, de forma estratégica, para fechar mais negócios. E aí, hoje, posicionada como uma especialista de comunicação e venda atrativa. 31 anos no mercado, a minha história é daquela que precisa pegar uma caixinha de lenço para contar, sabe? Precisa trabalhar para comer, para morar, eu vim dessas. E tô aí, né? 25 anos no corporativo e tem 6 anos, vai fazer 7 que eu tô empreendendo. Vida do empresário não é mole não. Trabalha menos? Só que não, né? Meninos, muito obrigada pelo convite. Tô bem feliz. Uma honra ter você aí. Para nós é que é uma honra, certo, Andrade? Minha vida fala de venda, né, gente? Porque quem é que não precisa vender hoje em dia? Então, por que eu falo da vendedora mais cara de pau do Brasil? Era um apelido isso, né? Nasceu no mundo corporativo e, de uma forma generalista, o CEO é vendedor, o líder é vendedor, todos nós somos vendedores. E para ter uma questão de posicionamento, uma questão também de não ter uma certa arrogância quando a gente fala de mentoria, de consultoria, é de vendedor para vendedor o papo, né? E eu sei exatamente as dores de um vendedor, né? Que a gente é muito guerreiro, né? Tem que dar parabéns. Olha onde a gente está aqui, ó, levando conteúdo para a moçada. É isso aí, democratizando o conhecimento. Esse é o principal propósito da Escola Bootcamp de Negócios, democratizar conhecimento, como bem diz o meu irmão Zé Roberto. Exatamente. Você tocou num ponto interessante, a gente sempre brinca, cada vez que eu encontro a Karina, eu falo, o que você está fazendo aqui que você não foi convidada? Claro que ela foi, mas é uma brincadeira que eu faço. Porque ela costuma provocar o pessoal de vendas, principalmente, para que tenha aquele site, aquela ideia de ir lá e provocar uma reunião, um contato com alguém para marketing, para vendas, para um bom networking. Como é que essa história tua de incentivar essa penetração nas festas sem ser chamado, entre aspas, parece que você já teve até críticas disso na rede social uma vez, a gente já falou disso, né, pessoalmente. Haters. Sim. Mas me diga, como é ser a cara de pau, incentivar ser o cara de pau? Como é que esse vendedor, esse cara que depende do relacionamento, invadiu uma festa, invadiu uma reunião e fazer... Sem convite e fazer daquilo gerar realmente negócio. Perfeito. Primeiro que eu tô aqui, ó, com a minha ferramenta, né? Seu óleo de peroba. O meu óleo de peroba. Eu tirei o nome aqui, ó, porque não estão apoiando, não estão pagando nada. E vendedor é Pix na conta, né, gente? Senão não tem palhaçada. Então eu tirei seu nome, tá? Que é apoiar. Mas é interessante porque eu fiz a defesa do conceito do cara de pau. Na verdade, quando eu apoio uma comunicação mais atrativa, para você se tornar mais percebido, mais desejável, aí sim as pessoas querem você mais por perto. Eu fiz isso por 25 anos no mundo corporativo, né? Eu venho do trade marketing. E lá, a minha missão era mostrar os produtos da Procter & Gamble, os produtos da Samsung, da AkzoNobel, fazer com que, por exemplo, as tintas Coral vendessem mais que as tintas Souvenir. Como é que faz isso na estratégia lá na ponta, né, com o cliente final? E aí, quando eu fui empreender,
eu carreguei esse conceito dessas grandes marcas, né, das multinacionais e toda essa jornada, porque eu praticamente montava uma mini P&G, montava uma operação de lançamento de produto, então eu tinha meio que todos os departamentos. Então eu fazia um 360 dentro do business. E para você fazer isso, tem que ter muita energia, tem que ter muito entusiasmo, mas tem que ter muito conhecimento, né, gente? Porque venda não é aquela cara de pau no movimento mais negativo, né? Cara de pau, de uma forma mais organizada, que eu quero mostrar para vocês que é um método, é como é que você se projeta num novo território, como é que você invade um novo território? E que modelo de negócio não precisa aumentar a carteira? Que modelo de negócio não precisa prospectar, não precisa trazer um cliente novo? E o cliente novo, às vezes, ele não está naquele seu raio de convivência. Você vai buscar esse cliente em alguns canais, né? A internet é uma fonte de captação muito grande hoje. Eu uso muito bem a internet, assim como os eventos presenciais. E eu tinha esse apelido, cara de pau, por quê? O que o cliente falava? Eu lembro muito quando eu ia na P&G e o diretor era um corredor gigante, assim, porque várias marcas, né? E na época eu usava uma bolsa bem grandona, era uma moda, a mulher usava umas bolsonas gigantes. E o cliente falava, cuidado, que a cara de pau tá chegando. E quando eu chegava na sala, ele falava, sabe o que tem na bolsa dela? Mary Kay, Avon, Herbalife, Natura, ela vai te vender, ela vende jujuba, balinha, o que você quiser, biribinha, o que você quiser vai ter na bolsa. Na verdade, eu nunca vendi esses produtos. Mas o que ele queria dizer? Que eu entrava nas reuniões e eu sempre percebia alguma oportunidade e não deixava de falar, não deixava de oferecer. Então, ele me chamava de cara de pau, mas assim, com carinho, rindo. E isso pegou uma atração muito grande, chegou no meio da pandemia, eu naveguei uma onda muito legal na pandemia, porque eu já estava na internet, já estava digitalizada, com o meu RG digital, que eu já posso falar dele daqui a pouco, e muitas pessoas, né, teve premiação, porque foi um desafio para os empresários, né, naquele momento. Você tem um chip analógico, de repente, goela abaixo, virou digital. Então, teve algumas premiações, eu fui 15 vezes recomendada pela Exame, teve um prêmio Brasil, Estados Unidos e Portugal, que eu fui eleita pelas mãos da Luísa Brunet, a vendedora mais cara de pau do Brasil. E aí existe esse conceito, né? Como é que você vai numa reunião onde você não conhece ninguém? Eu até gravei um stories para falar disso. Quem aqui não tem uma panelinha, né? Agora tem que tomar cuidado com o tipo de panelinha que você tem. Você precisa ter peças estratégicas e também provar para as pessoas que quando você abre tua boca, tem conteúdo relevante. Porque o tal do arroz de festa, ele pode até entrar, mas ele não dura. Agora, para você invadir os lugares, você primeiro tem que ser uma pessoa educada, de respeito, tem que ter bom humor. Não, eu sou... Gente, bom humor abre portas para todos os lugares, né? E aí, abriu a boca é tiro de bazuca. Precisa falar coisas estratégicas para aquelas pessoas falarem, nossa, e a pessoa querer mais, perceber que você de fato tem um conteúdo. Tem tudo autoridade. Exato, e é tudo com muita amarração, né? A gente não faz nenhuma conversa sem saber onde quer chegar. Então, desde, o Zé fala que é o arroz de festa, né? Então, quando eu vou numa feira, o CT, eu estou envolvida com vocês no mercado de segurança. Gente, eu venho do varejo, eu estou 31 anos no mundo do varejo. O mercado de segurança, não tem 2 anos que eu estou envolvida nele. Verdade. É pouco tempo, mas existem pessoas que nem sabem disso aqui que eu estou falando, que já acham que eu estou há 30 no mercado de segurança. Figurinha carimbada já. Interessante como eu fui muito bem acolhida pelo mercado de segurança. É de uma forma, eu tenho um carinho e eu falo, se isso está acontecendo, então aqui eu vou ficar. Porque tem muita oportunidade. E esse meu modelo cara de pau, áreas muito técnicas, você fala de tecnologia, são áreas mais fechadas quando se fala de comunicação, e eu trago esse modelo um pouco mais solto e estratégico, né? Então, para o mundo de hoje, isso está muito encaixado, né? A gente ser um influência, ter uma comunicação mais fácil de ser entendida, um toque de humor, né? Sem exageros. Acho que o humor é fundamental. A gente fica muito sisudo no mercado com o passar do tempo. E isso não atrai boas energias. De forma a gente alguma. atrai aquilo que a gente dá. A gente recebe a retribuição da energia que a gente solta, né? Exato. Tá certo? Tanto é por isso que eu ia perguntar da sua metodologia do RG digital, que você acabou de tocar, e aproveitar e falar, porque o RG digital, que eu saiba, na Praça da Sé tá vendendo de monte. Rapaz, na Praça da Sé vende de tudo. Vende de tudo. O homem da cobra, então, cara, é o cara que mais vende lá. Você lembra do bilhete premiado? A gente tem cabelo vende de branco, tudo, bilhete premiado, mas é assim, o RG digital, não aquele que vende na Praça da Sé. Qual que é, Fala alguma coisa disso, porque se é digital, tem tecnologia, você tem aí as redes sociais, etc. Rapidamente, ela
está acostumado, assim como eu sou dos tempos, cabelo branco, como eu disse, entrega, onde a gente fazia o relacionamento pessoal apenas. Hoje a gente tem muito apoio de tecnologia. Sim, sim, sim. Então eu vejo que você tem o uso aí da tua metodologia RG Digital. Fala desse caminho, tecnologia, etc. É interessante isso que o Zé falou, porque antigamente era, a gente fala, né, é umbigo no balcão, é queimar saltinho, é o chão de loja, é o chão Cara de crachá. fábrica, cara crachá, é o aperto de mão, que esse ainda não morreu. Então a gente tinha que ir para cima, né? Tinha muito almoço, reunião, tinha muito dessas coisas. Com a questão da internet, as coisas mudaram. Mas o que eu acho interessante? Antes eu era a Karina da P&G, a Karina da Unilever, a Karina da AkzoNobel. Hoje eu sou a Karina Pólido, a vendedora mais cara de pau do Brasil. O que eu comecei a perceber? Eu sou uma profissional de marketing, né? Eu sou uma profissional de marketing que virei vendedora, porque me contaram uma baita mentira lá atrás. De que adiantava eu ser uma profissional de marketing se eu não sabia vender o projeto que eu tinha construído? Ali nasceu a necessidade de ter que me agarrar em venda. Eu ainda muito novinha, sempre fui muito criativa e sempre muito corajosa. Mas se você não tem amarração para mostrar aquele projeto e aquele plano, tiver habilidade de venda, é só uma ideia bonita. Não tem estrutura, dissolve. Não vai, ninguém compra. Então é uma ideia que está só dentro da sua cabeça. Exato. E esse movimento de poder vender e trazer novos negócios, eu sempre fui novos negócios, né? Uhum. Com a internet, para mim, foi uma baita... Eu ia falar puta, mas não pode, né? Porque não pode cortar, falar a palavra, mas não falar. Não, pode. Uma baita, pode. Pode sim. Foi muito legal, porque eu construí uma estratégia chamada RG Digital. O que fala o RG Digital? É assim, ó. Seja famoso para quem já te conhece e apareça para quem nunca te viu. Ou seja, marca presença e tenha influência. Então, aí eu pego empresários, eu pego vendedores que vêm da nossa geração, de um mundo mais digital, e que, de repente, precisou gravar um podcast. Meu Deus, tem que fazer uma postagem, tem que fazer um negócio no LinkedIn, eu tenho que gravar um vídeo, tenho que fazer uma apresentação na câmera, eu vou desmaiar. O que é que eu faço? Com esse meu movimento hoje, que eu estou empreendendo, já fazem quase 7 anos, eu falei, qual que é o melhor vendedor do meu modelo de negócio? Sou eu. Como que eu consigo contratar outras Karinas? Já sei, vou me multiplicar. Então, o RG, ele traz a sua multiplicação por 20 Karinas. Então, ou seja, eu consigo ter uma estratégia de comunicação omnichannel, com posicionamento estabelecido, e invadir diversos canais com a força da tecnologia, porque é o jeito mais barato, né? E onde eu garanto que a minha comunicação não vai ter ruído, porque vai ter o DNA da Karina. Que antigamente não eram assim os projetos de marketing, né? Não tinha essa valorização do DNA do ser humano. Antes você falava muito de produto, dos benefícios do produto. Agora, por que você vê um TikTok bombando, essas questões? A gente adora o imperfeito. A gente adora uma confusão, uma pessoa mostrar que errou. Uma quizumba. A gente adora mostrar o ser humano de verdade. Eu fico vendo muitos influenciadores aí perfeitos, sabe? Você vê aquelas mulheres maravilhosas, eu acho elas demais, e tem barriga tanquinho, e ela vende um curso de emagrecimento. Cara, ela fica inalcançável com aquela perfeição. Então, ao invés de ela atrair, ela repele. Então, o que eu fiz? Eu peguei 2 estratégias. Primeiro é o posicionamento da Karina, que a Karina hoje tem essa marca. De uma forma geral, eu sou aquela que te ajudo a ser mais atrativo. Esse é o meu posicionamento, fala de atratividade. E o RG Digital, se você olhar lá no ranking do LinkedIn, que são 750 milhões de usuários, é o número 1 na minha hashtag do RG Digital. Né? Porque eu tenho disciplina na plataforma. Não faço tráfego, nada disso, mas eles te ranqueiam, né? Estou caminhando para virar uma creator no LinkedIn. E o RG, só na pandemia, eu mentorei mais de 350 negócios. Com o RG, para essas pessoas terem o RG digital. Então, que elas usam o poder da influência delas, levam, né, usam a força da internet, de algumas ferramentas de automação e de tecnologia, para poder respeitar o DNA. Quanto mais você emprega o seu jeitinho de ser, né? Mas as pessoas percebem você. Quem te odeia vai te odiar. E quem gosta vai te ver como uma novelinha das 8. Hoje em dia é assim, se você não virou novela, né? Você vai virar poeirinha. É verdade. É mais ou menos isso. A gente percebe que você, a partir das tuas experiências, ouvindo a tua fala, você se tornou protagonista da tua vida, que eu acho que é uma questão coragem, né? Primordial, né? Mas principalmente com muita autoridade. E aí isso fica inquestionável. Pessoas riam de mim nos cantos. Quando eu saí do corporativo para pivotar de carreira, assim que fala bem bonito, chique, né? Pivotei na carreira. E eu fiquei um tempo todo
Todo profissional faz isso, né? Até você capitalizar, para guardar o dinheirinho para empreender, você vai fazendo as duas coisas juntas. Exato. Só que chega uma hora que você fala, misericórdia, eu vou ter um troço aqui, não vai dar, bora. Não tô dando conta, porque começa a fazer assim, né? E eu me lembro que na época eu já tinha um treinamento, eu já tinha treinado mais de 600 pessoas no corporativo, sendo diretora de marketing e vendas de uma das maiores operadoras de trade marketing nacional. E aí eu lembro que alguns funcionários, a empresa tinha 5 mil funcionários, né? Eles riam, me imitavam no cantinho, porque eu sempre tive esse jeitão. Eu tinha um treinamento que chamava Fórmula da Transformação. E eu falava assim, e vem pro Fórmula, né? Fazia. A galera me imitava. E hoje eu falo pra você aí que me imitou, chupa, 15 vezes na exame, Rato CBN, Portal R7, porra! Mas eles riam de mim. Pegou a visão, fera? Pegou a visão? Chupa! A cana é doce, vamos pra frente. É coragem. Vamos falar mal da gente? Aliás, nesse momento tem muita gente falando mal da gente. Não é? Adoro torcida contra. Não é. A questão Adoro torcida contra. Tem uma questão que eu queria abordar, assim, você estava indo por esse caminho, a gente deu uma variada que é assim, a gente busca fazer. O podcast aqui, a gente erra, fala errado, às vezes fala um palavrão. A Yara que dá censura pra gente ou não ali, mas a gente passa batido. Ou seja, não é aquela coisa perfeita, né? Quando a gente é profissional, a gente busca fazer as coisas tudo bonitinho, impecável, dar aquela imagem bacana. Isso pode nos tornar, o que você vinha dizendo, a gente mudou um pouco o caminho, que é inatingível. Me fala alguma coisa disso, porque a pessoa inatingível, ela acaba sendo, sei lá, parece que é máscara. É máscara. Então aquilo não vai funcionar, mas não vai ter. Aquela coisa perfeita demais atrapalha, então, repele. Tá certo? Cara, até num projeto, pensa um bidding. Quando você vai, todo mundo quer ser perfeito para passar por um processo de concorrência. Só que não é, isso é mentira. Você vai ter um momento que você vai colocar lá algum colaborador na conta, você vai colocar alguma questão, vai ter alguém que vai falhar, vai ter alguém que vai ficar doente. Tem o risco. Então é muito bonito você falar, olha, tem risco. Tá? É claro que eu quero fazer o melhor, mas nesses 2 pontos existe uma baita vulnerabilidade. E quando você faz isso, penso eu, é aí que você ganha mais pontos. Mas tem que ter coragem para fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um outro projeto, além da Karina mentora, palestrante, né, essa coisa de conselheira que eu sou, eu tenho outro projeto que eu acabei de construir uma parceria com uma das maiores operadoras de marketing digital do Brasil, que é o Máquina em Vendas, que aliás o Zé foi lá no lançamento. E esses dias os sócios pediram, né, que a gente tem essa parceria, uma reunião para falar de pipeline. Só que eu estava fazendo uma outra situação, porque eu sou daquelas, eu não acredito em números que me falam, eu acredito nos números que eu vejo. E eu gosto muito de ir na raiz do negócio, fazer um oculto, dar uma sapeada para ter a certeza que 25 anos estudando comportamento de compra. Então não me venha com números, eu entendo como que a pessoa compra, como que ela não compra, como que ela desiste. E aí os sócios, assim, uma empresa grande, né? Todo mundo morrendo de medo. Não, Karina, pediram uma reunião com a diretoria para fazer uma apresentação. E aí eu falei, pode deixar comigo. Aí eu mandei lá no grupo. Eu não vou na reunião. Como não? Eu falei, eu não vou na reunião. E por favor, me deixem trabalhar agora. Porque eu tô investigando umas outras questões que eu quero levar muito mais veracidade para vocês. Muito mais consistência nesses dados. Me dá 1, 2 dias e aí eu vou melhor. Eu não vou me comprometer a um número aqui. Deixa eu ter a certeza de algumas coisas que eu tô pescando, ok? Tem que ter coragem. Senão você segue baile, segue padrão. Seguir padrão todo mundo segue, né? Agora, ser você, é só você que pode fazer isso. Cara, hoje eu sou paga para dar palestra, para ser eu mesma. Incrível, né? Em relação a isso que você falou agora, tem uma coisa muito importante, que é a tecnologia da inteligência artificial na interpretação dos números, né? Você faz uso disso, você observa as tendências do mercado, não só escutando as pessoas. É claro que você tem que estar preparado, é claro que você tem que conhecer. Você já tem 25 anos de experiência ouvindo o consumidor, sentindo, sabendo a experiência do cliente, a jornada dele. Eu sei que você sabe todas essas etapas. E como é que você multiplica isso, ou você tem mais consistência no uso de tecnologias de inteligência artificial que vão prever, muitas vezes, o comportamento. Eu vejo a inteligência artificial prevendo o comportamento do vendedor e do previsibilidade. comprador. Você imagina o comprador olhando. Você é vendedora. Sim. Pensa se eu sou um comprador, Karina, e eu sei qual onde é é que o vai dar nesse caminho, É. ou nesse caminho. É fantástico, né? É fantástico.
Mas olha, eu gosto muito, eu utilizo demais desses dados, mas tem uma coisa que eu respeito muito. Eu sempre olho para um projeto e falo assim, ó, como é que eu faço esse projeto ser mais Carina? Eu preciso deixar minha marca, empregar minha marca nele, porque hoje cada um tem um superpoder. É como se fôssemos todos super-heróis, cada um tem um superpoder. E eu preciso empregar, porque quer dizer, se eu tenho esse superpoder, é uma baita habilidade que eu tenho. Eu preciso entregar ela dentro desses projetos. E aí sim o projeto ainda fica mais bacanudo. Então, além das ferramentas que eu respeito muito, aliás, eu tenho um cara de pau lab em construção no ChatGPT, porque a gente também não adianta ficar usando o ChatGPT para ficar escrevendo as coisas se o cara não parece que é você, né? Sim. Então eu tô treinando para ver se ele consegue se aproximar ao meu jeito Carina de ser. Porque eu acho que é isso que vai diferenciar a gente cada vez mais. Lembra, eu trabalho com atratividade. E atratividade tem a ver com diferenciação, tem a ver com simplificação das coisas e tem a ver com potência. Então, quando eu olho essas tecnologias, eu, sim, utilizo, mas além delas, eu procuro arrumar um jeito e falo, tá, mas tem um jeito mais Carina ali. E como que eu encontro esse jeito? Convivendo. Convivendo com o cliente. Cara, posso passar um dia com você? Fico de boca fechada. Só faz aí. Só faz aí. Só vai. Não, cara, não, eu só quero estar aqui perto. Porque eu sou analógica nessa hora, eu pego meu caderninho, eu adoro escrever. E ali eu vou percebendo. Cara, o que eu encontro de oportunidade. Pensa lá no varejo, às vezes eu tinha que lançar um shampoo. Campanha para Procter, para P&G, Pantene. Vai fazer o Pantene agora verão. Como que eu faço o Pantene verão vender mais que o Elseve, que é lá da L'Oréal? Tem algumas coisas muito minúsculas e entre linhas que vai fazer as mulheres do cabelo XPTO fazer assim com a mãozinha do que assim com a mão. Tá na mesma prateleira os danados. Eles estão na mesma altura, né? Lado a lado, o preço, ó. Por que eu faço a mulher fazer assim e não assim? Eu venho desse DNA. Eu venho disso. Hoje eu uso isso para o empresário. Para os empresários médios, para os projetos das empresas grandes. E aí eu emprego comportamento e hábitos. Porque acho que é a resposta que a gente nunca vai ter nessa vida. Qual é o hábito de consumo do meu cliente? A gente nunca vai ter essa resposta completamente preenchida. O que é mais aproximado é a convivência. Por isso existem tantas auditorias, você pega aí KPMG da vida, e entre outras, ficam estudando o comportamento do cliente. Mas um jeito mais simplificado e barato, utilizar, claro, os dados que você recebe da inteligência, da tecnologia, mas senta a bunda na cadeira do seu cliente um pouco. Vai fazer loja com ele, vai fazer campo. Tira a bunda da cadeira da tua casa, do teu escritório, vai tira, pro ambiente mas dele. senta a bunda na cadeira do cliente. É o que eu falo. Porque ele às vezes não sai. Exato. É o que eu falo no Lean. Vai lá no chão de fábrica. Vai lá ver como as coisas acontecem. Se você não vai lá, você não tem propriedade para depois dizer como tem que fazer. Exato. Mas você vai querer criar autoridade, dizer que tem que se fazer algo de determinada maneira, se você não vai lá no local onde as coisas acontecem para poder cientificar, chancelar. Perfeito. Imagina, Andrade, alguém que vai dar uma palestra, ela se prepara usando inteligência artificial e na hora da palestra eu quero ver ela demonstrar o conhecimento dela e não o conhecimento da inteligência. Exato. Você pode usar as ferramentas, eu entendo, e a gente deve usá-las. E não estou falando de inteligência artificial, dados, não é só o chat, não. Tem várias outras de pesquisa, de comportamento. Comportamental, então, é fantástico, né? Mas se você não tiver aquela consistência, aquela base... Não, um exemplo aqui, ó. Você fala de consistência, qual que é o maior dedo duro do planeta Terra agora? O Google. Se eu fizer uma pergunta para o Google aqui, ó. Google, quem é a vendedora mais cara de pau do Brasil? Ele canta a minha ficha todinha. Por quê? Eu paguei? Não. Orgânico. É orgânico. Porque eu faço a batidinha do bumbo, eu tenho disciplina, eu trabalho direitinho com o algoritmo. Então, né, aquele Bing da Microsoft, que é a outra ferramenta deles, também indica cara de pau. Meu rumo agora próximo é a Alexia. Já a Alexia vai falar de mim. Eu converso com a Alexia direto lá em casa. Cara, eu não tenho uma Alexia, você acredita? Você não tem? Eu vou na minha vale a pena. Na minha biomédica, eu fico infernizando aquela Alexia, porque eu gosto de irritar a Alexia, né? Mas sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu fui fazer uma mentoria para um time comercial, e a hora que eu tava saindo, olha o que eu vi. A hora que eu tava saindo,
um dos vendedores, o mais calado. Eu falei, gente, essa pessoa fala, mas é porque assim, cara de pau, tem time do cara de pau, tá, gente? Você não precisa ser o pra ser cara de pau. Porque você precisa ter uma comunicação estratégica, atrativa. Alguns são mais soltos, outros mais contidos, e tá tudo bem. Cara de pau é uma metodologia. E esse cara de pau tímido, quase não falava, um cara de mais observação, e tá tudo bem. Na hora que eu tava pra sair, terminei o trabalho, ele falou assim, Karina, muito obrigada. Quando você passa por essa porta, a nossa vida vira um furacão. O que ele quis me dizer? Que lindo o que você está fazendo aqui, mas pelo amor de Deus, o dono da empresa não segue essas coisas que estão aqui. Você veio para salvar a gente. Só que quando você passa por essa porta, chega lá, eles ficam mudando toda hora o processo e a gente se atrapalha. Então a gente não pode esquecer. O ser humano precisa ter paciência, precisa explicar, saber que ele vai errar, porque ele vai errar. Ensina ele a errar rápido, corrige, tá certo. vai de novo. E vai, uma semana, 10 dias, 15, pô, mas depois tá ok. Você ainda corre o risco do cara ir pro concorrente, mas tá tudo bem, é o jogo. Faz parte. Não adianta sair, que é o chefe e o líder, não adianta você falar, faz isso. Então essa empresa que eu fui lá dar essa mentoria, era mais ou menos assim, não tinha um líder, tinha um chefe. E as pessoas felizonas, puta, cara, que legal, isso aqui vai ser massa, agora... E ele desabafou, ele falou, a hora que você passar por essa porta, a nossa vida... Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso. É aquela máxima da administração, que a estratégia é devorada, né, pela cultura no café da manhã. Não adianta você fazer 1 milhão de estratégias se a tua cultura não mudar. Perfeito. É uma etapa antes, né? Conscientizar que as pessoas, cada um tem um jeitão de ser, cada um entende. Quando eu falo de comunicação, eu falo muito isso, principalmente lá no RG Digital. Cara, fale da mesma coisa todos os dias, de formas diferentes. Se você tem uma rede social e você tem um posicionamento, não saia do seu conteúdo. E é um conteúdo, não precisa abrir muito. Mas, Karina, às vezes eu fico enjoado, parece que eu estou sendo repetitivo, estou de saco cheio. E aí a tendência do ser humano é ir subindo a régua do conteúdo. Maior erro. Volta, fica no conteúdo básico, mas fale da mesma coisa todos os dias de formas diferentes. Porque ele entende o que eu falo, eu falando mais assim. Você entende eu falando assado. Tem gente que entende assim. Então, você tem que conseguir se conectar com todas essas pessoas, mas é o mesmo conteúdo. Percebe? Então, tem que ter paciência. Entender que o outro... Tem gente extremamente inteligente que com um pouquinho só de palavras já te entendeu. Tem gente que você precisa voltar lá, mas vai entender. Só que tem outro movimento. Então, acho que paciência é uma situação, né, Zé, agora? É uma situação. Não só a paciência, mas você fala uma coisa bem interessante, é lidar com bom humor. Trazer bom humor. Quando você chega e pega uma mentoria dessa, ou numa empresa que você vai dar um treinamento, e você chega lá e vê a diferença. O time não é homogêneo, tem o cara mais saidinho, o mais cara de pau, e muitas vezes, atenção, né? Cara de pau não quer dizer aquela pessoa que só é extrovertida e que se torna até inconveniente, né? Calma, né? Mas vamos lá, na hora que você pega uma equipe totalmente diferente, né? De componentes diferentes. Claro que cada pessoa, você precisa de um incentivo para ela reagir. Aí nós estamos falando de comportamento, que o meu irmão aqui é o craque. Mas eu vou fazer a pergunta de que como você lida com essas diferenças, porque você pode ter um trabalho adicional por conta do comportamental, mesmo sendo ótimos vendedores. Cara, pergunta muito inteligente. E uma das minhas primeiras estratégias, porque assim, quando eu pivotei a carreira, eu poderia muito... Porque eu sou uma mentora de negócios. Eu poderia muito bem ter dito, a mentora mais cara de pau do Brasil. Eu falei, qual é a melhor forma de eu entrar para um time comercial? Eu não tenho que chegar lá falando que eu sei mais que eles. Eu tenho que falar que é de vendedor para vendedor. Que eu sei coisas que talvez eles não saibam e possa acrescentar. E aí eu começo a mostrar situações onde eu usei aquelas ferramentas e me dei bem. E aí eu percebo, tem que ler o público, né? Eu percebo, é um assim, um assado, porque hoje eu estou realmente treinada, né? Hoje eu ensino isso, então eu já entendi isso, vale para palestra também. Tem uma técnica, a gente divide em 4 a sala, fala com os quadrantes. Eu vou percebendo o público que está ali e vou fazendo cases para agradar cada público daquele. Um para um cara um pouco mais, talvez sinestésico, o outro para uma pessoa um pouquinho mais visual, o outro para uma pessoa mais auditiva,
o outro que é mais, né? Fala, então eu vou percebendo e vou empregando o humor. E o humor também tem um detalhe. Porque quando você tem o humor em excesso, incomoda. Intimida às vezes, não? E incomoda até. E quando também é zero, também incomoda. Porque como você não dá um sorrisinho? Como você não acolhe? E isso tudo a gente vai calibrando até no tom de voz. Às vezes não é a piada. Perfeito. Às vezes eu tô subindo, eu desço. Calma, venha um sorriso, um feedback positivo. Tem que ter paciência, porque não adianta a gente ter um modelo de negócio e se a gente não tem um time legal, a gente não vai para canto nenhum. Fica muito difícil. Verdade. Eu gosto muito de falar desse cara aqui, ó. O Zé, quando eu entrei pro mercado de segurança há pouco tempo, já tô no rolê aí geral bastante, mas e sempre os podcasts que eu participava, o próprio programa, né, o Sem Filtro, ele sempre estava lá comentando, participando, sempre fazia ao vivo. E aí fui encontrando ele nos eventos, mas ele tem uma questão muito bacana que é para poucos. Depende de tempo para fazer o que ele faz. Você tem que ter tempo para parar e fazer um comentário no post do amigo. Você tem que ter tempo para perceber o que a pessoa está fazendo lá nos stories e comentar e falar com ela. Eita. Precisa de tempo. E ele entrega o tempo dele para mim. Eu acho que é o nosso maior poder hoje em dia, né? E se a gente conseguisse escolher uma listinha de pessoas para fazer isso, que a gente sabe que são essas pessoas que a gente vai conviver e vai carregar. Elas vão levar a gente leva elas, ele vai para o evento, ele me chama, eu chamo e vai, a gente anda todo mundo pertinho. Então isso eu acho que é uma das coisas mais sábias. Fiz um post, porque eu falo do cara de pau. Aí eu fiz um post pago, uma propaganda. E eu tava numa palestra falando o que era ser cara de pau, né? Aprenda a entrar num lugar que você não foi convidado, de forma estratégica para fechar negócio. Aí eu fui ver o comentário do post. Aí tinha uns bonitão lá falando assim, que absurdo. Como é que você vai num lugar que ninguém te convida? Aí entra uma outra lá, Fifi. Nunca vi isso. Como é que o vendedor ouve isso? Como é que o vendedor faz isso? Aí, porque quando vem gente me criticando, o que eu faço? Eu deixo, eu não vou pra cima. Eu tomei essa decisão de não querer bater de frente. Mas eu fico pensando, mas eu gravei os stories. Eu falei assim, primeiro assim, ó, já que você tá falando que cara de pau não é legal, eu não te convidei pra estar no meu perfil. Pronto. Quem te convidou pra digitar aqui? Então, já que você tá falando, agora me conta. Se você não precisa vender, sei lá o que é que você faz, né? Herdeiro, não sei, porque você não precisa buscar cliente novo, invadir novos territórios, desculpa, eu não sei o que é que você faz. Aliás, me dá uma aula aí, me ensina. E aí o Zé viu esse stories, comentou, aliás, eu gravei um outro, joguei pra ele pegou e devolveu a bola. Cara, também é a nossa companhia do dia. Isso. A gente já tem um dia tão difícil. Né? E aí ele, sei lá onde ele tá, na padaria Cecina, porque ele vai todo dia lá. Aí, sei lá se ele grava de lado, até que eu não sei onde aí ele devolve, vem, aparece aqui, apita, aí eu mando pra ele, eu não sei o que, o outro também vai lá e grava. Então a gente cria uma atmosfera e dos defensores, porque a gente teve a coragem de fazer coisas que tem gente ainda aqui assistindo a gente, mas não fez ainda. Então é mais fácil falar mal? Não sei. Verdade. Sabe a teoria, sabe tudo, obrigado pelo que você falou. Na verdade, a gente tem o que ela fala, ela costuma dizer que é panelinha. Lembra da panelinha antigamente na escola? Era uma coisa daquela turminha que era mais ou menos do mal, né, Andrade? Era pra fazer mas era um pelo outro. Hoje não, a nossa panelinha, onde eu tenho... Aqui o meu irmão é um desses da panelinha. Eu tô nessa panela, hein? Não vem não. Você tá na panelinha. Eu tô. Essa panelinha a gente se ajuda e a gente se comunica. Por quê? Sim. A gente reconhece a mesma dificuldade que você tem ou teve, é a mesma minha, a mesma do Andrade, e não nós é fácil. todos. Trabalhar, gerar conteúdo, gravar. Dia. Olha a hora que a gente tá aqui. Olha a hora, a gente vai gravando. E uma coisa que eu falo pro Zé sobre esse contexto, tudo que você falou, e que eu valido, chancelo, é você priorizar quem deve ser priorizado. Simples assim, né? A gente tem que priorizar quem nos ama, exato, quem nos acolhe. E é estranho, porque às vezes é uma pessoa que você nunca nem viu na vida, cara. Porque as pessoas, é muito louco isso, né? O que mais tem nesse mundo hoje é crítico, são os PPTs, né? Os peritos da porra toda. Da porra toda? Os peritos da porra toda, né? Crítico. Então, assim, falta mais acolhimento. Falta mais sorrisos. Exato. Né? Abraços quentinhos. É verdade, porque... A gente precisa luta, de né, mais... gente? Luta. A gente precisa de mais pontes e menos muros. Exato. Essa é a grande realidade da vida. Convivência e gente faz bem pra dedéu. E o mundo não é só dinheiro, não tá aqui só pra... Cara, eu preciso vender.
legal, eu vou estar aqui com vocês. Alguém pode assistir esse podcast e falar, nossa, queria conhecer um pouquinho mais da Karina. Vai botar no Google? Tô feliz. Se alguém daqui botar o meu nome no Google, Karina Polido, põe o acentinho, não, vai me contratar na hora, porque eu estou forrada de conteúdo no Google, né? Que é o tal do dedo duro. Então, eu tô aqui, pode não acontecer nada, mas, meu, eu aprendi com vocês. Eu saí de um dia difícil, eu vim aqui, fiquei um pouquinho com vocês. Tomei uma cervejinha, começou o podcast. Tô aqui. Tava liberado, né? Você falou alguma coisa aí que ou me ensinou, ou fez o coração ficar quentinho. E assim a gente segue. Porque não tá fácil. O nosso país tá desafiador. Dizer aí que, nossa, você tá surfando uma onda legal. A gente tá se posicionando, tá enfrentando, ou se reposicionando, colocando energia, priorizando a saúde para poder aguentar o tranco. Essa é a grande realidade. E não tá fácil para ninguém. Agora, você tem que ser criativo. Você tem que errar rápido, que nem ele falou. Você tem que ser sábio, inteligente, consistente. E de vez em quando tem que se dar o direito de não fazer nada. Descansar. É isso. Porque a cabeça, se entrar um minuto na minha cabeça, fala, meu Deus do céu, me dá um ginkgo no seu QI. Que eu quero. É isso. Mas, Karina, me fala uma coisa. Zé explorou bastante essa questão das ferramentas. Você é craque nisso. Mas o que a Karina de hoje, com toda essa bagagem, com todo esse teu cabedal, todo esse teu estofo, falaria pra Karina? Aquela Karina lá de 2001, entrando na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Cara, 2000. Fazer. Deixa eu te contar. Você vê que eu estudei pra vir aqui. Preparou. Adorei, gostei disso, estudou crente. Eu já tinha quase 20 anos já. Eu comecei a trabalhar com 10. Assim, oficialmente com 13, tinha registro na carteira, mas eu com 10 aninhos já tinha necessidades, né, e já apoiava algumas questões assim para trabalhar. Mas o que eu diria para essa jovem? Pelo amor de Deus, se posiciona. Abre o teu bico com educação, respeito, com humildade, porque é o que eu estava te dizendo, eu não coloquei a mentora mais cara de pau do Brasil, é a vendedora. Eu tenho que entrar aqui, ó, junto com você, não tenho que falar que eu sou mais ou que eu sou menos. Eu tenho coisas que talvez você não saiba e você tem o que eu não sei, a gente se completa. Mas naquele momento, eu tinha muito medo. Por questões de, e se eu falar e perder meu emprego? Porque eu trabalhei por muitos anos para sobreviver. Talvez eu não tenha escolhido a minha jornada inicial. Hoje eu tenho o privilégio de fazer o que eu gosto, então eu não me canso. Mas quanto tempo eu trabalhei para ganhar dinheiro? Muito tempo. Família, aquela questão toda que vocês sabem bem o que eu estou falando. E aí eu tinha que aguentar alguns trancos do corporativo, né? Por questões de não perder meu trabalho. E agora, e se eu falar? E também alguma questão de vergonha, né? E se eu falar, vão falar que tá errado, que eu sou burra, como é que é? E acho que a maturidade, estudar por fora, não ficar só esperando os treinamentos do corporativo. Eu comecei a estudar, meu filho fez 18 anos. Eu engravidei com 24, eu vou fazer 44. E eu lembro que na maternidade, para a mulher, é muito difícil quando a gente vira mãe. Em vários aspectos, ainda mais eu que tenho essa rotina de venda, que estou o tempo inteiro aqui, viaja e vai para lá. Imagina jornada o filho, dupla. Mete um freio, sabe, já deu cavalinho de pau. É aquilo que acontece. Tô grávida, ferrou, e agora? Aquele na areia que você faz assim, ó. E aí eu falei, cara, eu vou autoconhecimento. Vou entender o que eu fazia na barriga, não sei, alguma coisa que eu tenho que entender, ver missão, estudar propósito, e aí estudar mais ainda sobre venda. Aí fui para cima. Então, se meu filho tem, depois dos 2 anos eu comecei a estudar por fora. Hoje eu tenho 2 mentores, eu tenho o hábito de ter mentores na minha vida e amigos inteligentes. Eu não tenho amigo burro. Dói, né? Não tenho. Amigo você pode escolher, né? Escolho, eu quero gente inteligente perto de mim. O burro para mim é o preguiçoso. Porque todo mundo pode aprender. Então, amigos e amigas que ficaram para trás foram os preguiçosos acomodados. Eu deixei, eu soltei. Quem tá comigo agora é guerreiro, porque tá me ensinando. Então, acho que é a coragem, saber se colocar. Os jovens têm, apesar que os jovens de hoje em dia são diferentes, né? Eles se colocam até demais, né? Na minha época, não, eu tinha todo um cuidado. Agora eles te escolhem, né? Deixa eu ver se eu vou trabalhar aqui. Não é diferente? Essa geração é diferente. Tem isso. Na rede social, a gente tem muita gente especialista em tudo, como você disse, tá certo? Os PPTs. Isso. Mas tem muita gente jovem que aproveita da rede social, que é essa tecnologia fabulosa que está aí disponível para a gente que vem de uma outra geração,
se eu não corresse atrás desde a época, o bug do milênio, ouviu falar, né? Aquela época, a gente começou lá atrás a se preocupar. Mas isso era uma preocupação que eu tinha, pouca gente tinha na época, achando que aquilo era uma coisa de outro planeta. Muito bem. Toda essa virada que você deu, todos nós passamos por ela. Quando você fala em ser mentorado e mentorar, né? Quem mentora você, o que traz de processo, o que traz de metodologia, o que balança essa... O que eu busco, né? O que você busca e o que você transforma nisso para mentorar. Perfeito. Afinal, nós temos tecnologia, tem aí o Google, tem tudo que é conteúdo, tem conteúdo lá no CT Hub, tem conteúdo aqui na Bootcamp. Nossa, choveu, tem conteúdo, né? Onde tem conteúdo. Mas calma, tem conteúdo, mas como é que você filtra Que água isso? que eu bebo, né? Que água você bebe. Eu escolho 2 caminhos, tá? Primeiro, assim, com essa questão do digital, ela é muito rápida. E eu tenho tempo, mas nem tanto, para ficar bebendo muito dessa água. Então, eu tenho um mentor digital. Um cara que está lá na frente, que, aliás, saiu na Forbes, enfim. Eu tenho um cara fera que vai para o digital. E eu tenho um outro, que é o meu ponto fraco, que é fazer gestão financeira do negócio, como todo profissional comercial. Onde está o nosso ponto fraco ali, né? Eu, como uma empresária, eu preciso entender. E tem um terceiro que mora lá em cima, né? E aí cada um dá nome para quem do que quiser, tá? E aí cada um. Porque eu acho que para passar por tudo que eu passo, acordar sorrindo, tem uma força maior ajudando a gente, né? Eu tenho certeza. Porque a gente não é brabo, não. É trânsito, é gente criticando, é projeto que às vezes não dá certo, você investe pra caramba. São pessoas falando, isso aqui tá errado. E você tem que ter uma força para defender o que você de fato acredita. Você não pode desistir. Não pode desistir. Se você tem certeza, testou, validou, com esse cuidado todo, precisa se posicionar. Então, hoje eu bebo água do digital, de quem já está um pouquinho mais na frente, porque a mudança é muito rápida. Cara, você piscou, é uma rede social nova. Você piscou, é um mecanismo novo que aplica, aperta para cá e vai para lá. E um termo novo, né? Então, termo Aparece novo, cada quando você nem termo que você falar. fica doido. Aí eu falo, como é que eu vou ficar? Não dá para ficar toda hora também estudando, porque eu também estou exercitando. Então, eu bebo da água do mentor. Mentor é alguém que já fez alguma coisa que você ainda não fez, está numa casinha da frente. Não precisa ser o grande guru, mas é alguém que você confia e tá uma casinha na frente. Então eu pego meus pontos mais vulneráveis, né? E o lance do marketing e venda já é uma coisa que eu tá na veia, eu uso, aprendi, estudei e pude exercitar muito no mundo corporativo. O corporativo para mim, ele foi fantástico, fantástico, porque eu tive o privilégio, eu falo que eu sou privilegiada de ter passado pelas maiores empresas mundiais, ter a oportunidade de ter contato com grandes e altos executivos. Então isso não tem na faculdade. Não tem na faculdade. Eu tenho coisas, e aí a gente fala, né? É misturar a experiência com um modelo de comunicação e com esse mundão novo agora, que é ter um chip digital. Então, hoje, eu me considero, assim, diferente, porque eu sou uma das únicas profissionais de venda que liga o fio do marketing com a venda. Eu consigo usar do marketing para me ajudar a vender e eu consigo usar da minha venda para aumentar o valor da minha marca. Isso é muito fácil quando você fala separadamente. Quando você vai para uma grande organização, essas áreas andam separadas. Como é que você liga esses 2 fios dentro da sua estratégia diariamente? Então, eu faço muito marketing de vendas, muita venda com marketing. Tem toda uma estratégia. O trade marketing me trouxe isso. Entender? O consumidor final. Quem usa, quem compra para alguém usar, que é o shopper marketing. Então, eu tenho muito essa visão de como é que a pessoa clica, compra, liga, pergunta, desiste. Eu olho muito para esse movimento. Movimento até físico. Antes era assim, porque o Instagram até ensinou, agora não é mais assim, agora a pessoa faz assim, agora faz assim. Isso tudo interfere em qualquer esqueleto que você vá construir. Um BI tem que ter a tela, tem que ser igual o tal do Instagram agora, porque os jovens vão mexer lá, não adianta você fazer um negócio que vai para lá, tem que fazer o mesmo toque, o mesmo movimento. Então eu junto toda essa experiência corporal, dos sentidos, né, dos sensos, e perceber o que a pessoa quer, e eu falar do jeito que ela consiga entender. Pô, é um rolê gigante isso aqui, gente. Não é fácil, não. Tem que ter muito propósito, tem que ter competência, tem que ser... Eu costumo dizer, eu acho que muita etapa eu passei também, desse tipo de coisa que ela está falando, por perseverança. A gente tem que ser perseverante. O tempo todo a gente tem que estar ali fazendo isso. Perfeito. Queria aproveitar aqui que nós estamos chegando no final, agradecer a presença da Karina, minha querida amiga. Agradeço sempre você estar com a gente, todos os convites que você faz. Eu falo para ela nas festas que eu chego, mas o que você está fazendo aqui? Na verdade, ela que me convidou, só para fazer um bom humor. Andrade. Quem chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro.
Eu já vou procurando. Meu irmão Andrade, deixo com você aí a última palavra e depois a Karina se despede da gente, deixando a mensagem que você achar bacana. Eu gostei desse Dona moço Cara de aqui, Pau. né? Ele é doce, né, pra falar, com essa cara de bad boy aqui, mas ele Andrade é um cara doce. fantástico. Que interessante. Eu não tive o prazer ainda de conhecer e conversar um pouquinho mais com você. Primeira a gente vez, né? conversou rápidas vezes, bem assim, em pouquinho. alguns eventos, né, do próprio CT Hub, acho que no evento que você palestrou, eu tava lá, Do congresso, do né? Congresso da Congresso. Revista Eletrônica, enfim. Mas já te seguia Gostei. e eu tive uma participação num Tacada de Mestre, que você tava dando a entrevista pro Neves Desbanquei e pro o Colette. ping-pong do Neves e do Colette. E eles comentaram uma mensagem minha pra você acabou mandando um abraço, enfim. Mas Que legal, que legal. já te sigo há algum tempo. Olha lá, tá vendo? E ele é acolhedor, né? Isso é importante, gente. Não é à toa que Acolher ele a tá fala aqui. acolhedora. Você entende o que eu falo, né? Sim. Ter a paciência, ter o carinho, respeitar as diferenças. Gostei. Entende de gente. Você é um gestor de pessoas Olha lá, impressionante. tá no lugar certo. Tem uma fala que o Zé já escutou eu falar e eu acho que vale tudo isso. Ele ratifica tudo que você falou hoje. Né? 100% dos teus colaboradores são pessoas. 100% dos teus clientes são pessoas. Se você não entender das pessoas, você nunca vai entender dos negócios. Né? O Simon Sinek e entender diz da isso, gente também, né? né? Então a gente tem que entender de gente. Para lidar com gente, você tem que entender de gente. Mas mais que entender de gente, eu vou além agora. A gente tem que gostar de gente. Pois é. Pois é, Zé. Esse é o pulo do gato. Mas, Exato. Karina, obrigado. Obrigada a vocês, meninos. Obrigado por Muito compartilhar bom, muito boa teu tempo, conversa. teu conhecimento. É muito bom quando a gente chega ao final de um programa assim, de uma forma tão assim, inesperada, porque assim, o bate-papo fluiu, foi gostoso. Eu até me emocionei aqui hoje, né? viu? Percebi. Foi bom. Mas foi muito legal. Mas a gente gosta disso porque você é autêntica, do jeito que a gente é aqui no programa. Exatamente. O pessoal vê o rolê, mas não vê o corre, mas não vê o rolê. Como é que fala? Vê os close, mas não vê, né? Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado Deus mesmo. abençoe o programa. Adorei ver que vocês estão juntos. Adorei ver que vocês estão nesse pique, nessa jornada continua, porque as pessoas precisam se ver em vocês, né? Tem muitas pessoas aí, às vezes travadas, falando, meu Deus, olha aí, e vocês estão puxando uma fila muito bacana. Continua. Pode contar comigo, viu? Obrigada pela presença, não, pela companhia aqui, né? A gente que agradece. Companhia. Eu adorei, foi uma conversa entre amigos. É isso aí. Foi ótimo. Valeu, meu irmão. Valeu, Zé. Zé, hoje eu não Karina, mais sou o uma Faustão, mas eu tenho que fazer alguns anúncios aqui. Olha lá, mandar alguns abraços. Não é o momento jabá, mas é o momento de Agora não é o abraços. Faustão, né? Mas agora é o Hulk. A gente ficou com o Faustão gravado, Mas né? eu gosto Mas do você viu que é Faustão. uma imagem? Sim, pegou. Mas eu gosto do Faustão. É o Domingão do Faustão, do não meu tem time. como, né? Torce pro meu time, embora meu time não esteja bem, né? Mas Torcedor. Santos, sempre Santos. Torcedor. Mas eu vou mandar uns abraços aqui. Se eu não mandasse, num dia de um bate-papo tão bacana comercial pros meus amigos vendedores, os hoje... caras iam... E eu sei que eles vão prestigiar esse programa. Então, um abraço, Wellington Lobo, o Dog, abraço Paulinho, abraço Sandrinho, abraço João Torres Neto, todos vocês da área de vendas que eu amo e admiro, meus irmãos, meus amigos. Muito bem. Vamos aproveitar, Daniel Antico, nosso irmão. Ô, Daniel Antico. Tá incluso no beijo e no abraço, Nossa, Daniel. panelinha. Tá na panelinha. Tá na nossa prioridade. E por último, mandar um beijo mais que especial para dois irmãos que inauguraram novos negócios essa semana e desejar toda a sorte e prosperidade desse mundo. Antônio Neves, meu irmão Neves. Que bonitinho. Muito sucesso no novo escritório de Santos, nossa cidade, nossa terra. É isso aí, 013 na veia, fera. E pro meu irmão Anderson, que inaugurou um trailer, O Bolinho, o sucesso lá da Ponta da Praia. Não percam, O Bolinho na Ponta da Praia. Olha, que bonitinho. Beijão, Anderson. Sensacional. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Tchau. Volta e avante.